Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vinícius e nesse vídeo eu vou ensinar como trabalhar com exceções. Exceções são eventos ou condições incomuns que ocorrem durante a execução de um programa. Uma exceção indica que algo inesperado aconteceu ou que ocorreu um erro que interrompe o fluxo normal de um programa. Quando uma exceção é lançada por meio de uma instrução RISE, ela pode ser capturada e tratada em um bloco de código específico, no caso um try-catch, permitindo que o programa lide com o erro de forma apropriada. Essa abordagem ajuda a separar o tratamento de erros do restante do código, melhorando a legibilidade e a manutenção do programa. Toda exceção é uma classe, que deve herdar das seguintes classes. Agora eu vou abrir um documento, um PDF, para mostrar para vocês três tipos de classe que você pode herdar para criar a sua exceção. Esse documento foi criado com base nesse link que está aparecendo na tela, que eu também vou colocar na descrição do vídeo, onde a própria SAP explica o que são exceções, como tratar exceções, tipos, esse tipo de coisa, tá? Então eu extraí desse documento as três classes que você precisa herdar caso você queira criar a sua própria exceção, tá? Mas claro, você não precisa criar uma exceção para usar. Se você quiser usar uma que já existe, né? Porque tem uma série de exceções no sistema que você pode usar nas suas classes. Mas caso você queira criar a sua própria exceção, de acordo com a sua regra de negócio, você tem que herdar de uma dessas três classes. Então eu vou explicar o que cada uma delas faz, tá? E esse texto que está aparecendo aqui é uma tradução da definição que está lá naquele documento. Então, caso você queira ver o original em inglês, é só acessar lá, tá? Aqui nos nomes das classes, a gente já consegue perceber um padrão de nomenclatura. Então, toda classe de exceção que for standard, ela começa com cx underline alguma coisa. Se for uma classe de exceção Z, você vai colocar Z cx underline alguma coisa, ou y cx underline alguma coisa. Cx underline static underline check. Se a exceção for definida como uma subclasse de cx underline static underline check, ela deve ser declarada na assinatura do método ou função. Aqui no caso função, apesar de não ser um elemento da orientação objeto, ela também consegue trabalhar com exceções, tá pessoal? Então, você tem que colocar lá no método, na assinatura do método ou função, que aquele método ou função lança uma exceção. Ele pode lançar, tá? Se ele pode lançar, você tem que declarar na assinatura. Isso é normal, tá? Na maioria das linguagens aí que tem orientação a objeto, isso aí também você tem que colocar lá, por exemplo, Java. Se a exceção for propagada a partir do método ou função, ela deve ser explicitamente declarada em todas as assinaturas de função ou método. O que significa isso? Se você tem a classe A e ela chama um método, e dentro desse método da classe A, você cria um objeto da classe B e chama um outro método. E esse método da B, ele pode lançar uma exceção. Então lá no método da B vai ter lá na assinatura que ele lança uma exceção e o método da classe A, ele pode fazer duas coisas. Ou ele trata aquela exceção, ele faz algum tratamento, né, para dar uma mensagem de erro, qualquer coisa assim, ou ele dá essa responsabilidade para quem está chamando o método da classe A. Então ele passa para cima, tá? Quem está chamando o A que tem que resolver isso. Então na assinatura do A, ele também tem que falar lá que aquele método lança aquela exceção, tá? A gente vai ver isso na prática para ficar mais claro depois. Se a exceção não for declarada, ela deve ser capturada, o que eu acabei de falar. Se não for capturada nem declarada, isso resultará em um erro em tempo de execução. Ou seja, você tem que fazer uma dessas duas coisas. Ou você trata a exceção, né? Ou você passa para cima para alguém tratar. Se ninguém tratar em nenhum nível, vai dar um erro no seu programa, tá? No caso, vai dar um dump mesmo. cx underline dynamic underline check. Se as exceções forem herdadas de cx underline dynamic underline check, elas também precisam ser declaradas na assinatura da função ou método. Caso contrário, elas não serão verificadas em tempo de design, ou seja, quando você está criando ali a classe, tá? Geralmente, todas as exceções do sistema, como cx underline sci underline zero underline divide,
começa com cx underline sai, tá? Todas elas são herdadas pela cx underline dynamic underline check. cx underline no underline check. Exceções que são definidas usando subclasses de cx underline no underline check não devem ser declaradas explicitamente na interface do procedimento, ou seja, do método ou função. O que significa isso? Você não precisa e não pode até, que se você tentar colocar na assinatura do método que aquele método lança uma exceção de uma subclasse da cx underline no underline check, você vai dar um erro, tá? Então você não pode colocar na assinatura do método ou função, tá? Você só lança, você dá um rise nessa classe de exceção, e quem for fazer o tratamento dá o try catch normalmente, mas você não pode colocar na assinatura do método ou função, tá? A classe cx underline no underline check e suas subclasses são implicitamente sempre declaradas e sempre propagadas. No dia a dia, pessoal, eu costumo criar as minhas exceções herdando da classe cx underline dynamic underline check, porque eu gosto de colocar na assinatura do método que aquele método lança aquele tipo de exceção, tá? Para ficar bem claro na aplicação. Mas caso, né, você veja que os outros casos se encaixam mais no seu problema, né, no seu programa, aí você pode herdar tanto da static check como da no check, tá? Agora a gente vai ver na prática como que a gente trabalha com exceções. Eu já deixei aqui um programa pronto, pessoal, para a gente entender o que são as exceções, como que a gente usa, como que a gente lança, cria, faz tratamento e assim por diante, tá? Já deixei um roteiro aqui com vários tópicos para a gente ir discutindo e evoluindo nessa ideia, tá? Então, o primeiro item aqui, eu vou explicar esse cenário. Então, o que esse programa faz? Ele cria aqui uma variável do tipo zclPedido. Eu crio aqui um objeto da classe zclPedido e chamo o método adicionar item. O que esse método faz? Ele recebe o produto, o material que você está adicionando, quantidade e o preço, tá? Depois ele pula uma linha e escreve fim. Então, vamos dar uma olhada aqui nessa classe zclPedido. Aqui eu não tenho atributos, eu tenho 4 métodos, eu vou explicar o que cada um deles faz. Todos são de instância e públicos, tá? O que esse método adicionar item faz? Ele recebe aqui as informações, que a gente já viu, e aqui teria a lógica, a implementação desse método. A gente não vai fazer a implementação porque não é o foco do vídeo. O foco é ensinar como trabalhar com exceções, tá? A implementação não importa. A gente só vai colocar aqui o mínimo necessário para a gente entender o que são exceções, tá? Depois a gente vai codificar aqui. Voltando aqui no programa, agora a gente vai chamar esse programa para ver o que ele vai fazer. Então ele vai fazer a criação aqui do objeto, vai chamar o método adicionar item e vai finalizar. Beleza, apareceu o fim. Então, normal, né? Adicionou um item aqui nesse cenário e o programa rodou perfeitamente. Agora a gente vai trabalhar nesse item. Criar exceção no método adicionar item. Então vamos supor que eu não quero receber um material negativo ou zero. Se alguém tentar fazer isso, eu quero lançar uma exceção, eu quero dar um erro no programa. Então como que eu faço isso? Eu entro no método, vou editar e fazer minha regra aqui. Se o campo id matinr for menor ou igual a zero, eu quero lançar uma exceção. Então como que eu lanço uma exceção? Eu tenho duas formas. A primeira é assim, ó, rise exception type e o nome da minha exceção, tá? Então eu vou colocar aqui zcx material inválido. Essa vai ser minha exceção, tá? Agora eu tenho que criar a exceção, tá? Porque eu coloquei aqui, mas eu não criei. Então vamos criar. Uma exceção é uma classe, então eu vou lá na EC24, coloco aqui o nome da minha exceção, criar. Aqui ele já vem por padrão cx underline static underline check. Então eu vou mudar aqui para dynamic, né? Que é o que eu uso mais. Mas poderia ser static também, tá? Aí você vê na definição lá. Se encaixar melhor como static, você pode usar static, tá? Descrição. Material inválido.
Geração de instância coloca público. Ele já marca aqui como classe de exceção. Vocês perceberam que eu só colocando o nome da classe, ele já detectou que é uma exceção. Por quê? Porque ele viu o prefixo aqui, né? Tinha ZCX, ele já entendeu que era uma exceção, já que habilitou a parte de herança, já colocou como classe de exceção, tudo automaticamente, tá? Agora aqui a gente tem a opção na classe de exceção colocar uma classe de mensagem, tá? Quando você quer vincular uma classe de mensagem, que a gente já aprendeu, tem um vídeo aqui no canal sobre isso, tá? Você pode vincular então as mensagens de uma classe de mensagem com essa exceção. Se você quiser fazer isso, você marca. Se você não for usar esse recurso, não precisa marcar. Aí você vai usar a forma simples de mensagens da exceção, tá? Eu vou deixar marcado aqui porque a gente vai usar depois, então eu tenho que já deixar marcado nessa etapa. Vou gravar, objeto local. E aqui na classe de exceção, a gente pode dar uma vasculhada aqui, ó. Ele já tem categoria aqui, que já marca como exceção. Não, ó, tem uma interface aqui, ó, IFT sem message, que ele já puxa. Não tem amigos. Tem dois atributos aqui, herdados. Veio lá da interface, na verdade, né? Dessa interface aqui. Texto é aqui onde vai ficar as mensagens que essa exceção vai usar, tá? Depois a gente vai mexer com isso. Métodos. Aqui tem o construtor apenas, tá? Que ele recebe aqui esses dois parâmetros que eles são opcionais, ó. Optional aqui, tá? Ele já gera um código ali pra gente. Não tem eventos, não tem tipos e não tem apelidos aqui. A gente pode colocar, mas não precisa, tá? Beleza, vamos salvar. Ativar. E voltar lá no nosso programa. Agora a nossa exceção está criada. Eu vou salvar e ativar aqui também. Só que essa aqui é uma parte de lançamento de exceção. Você tem que colocar lá na assinatura do método, porque a gente herdou da classe CX Dynamic Check. Quando você herda dessa classe ou da Static Check, você tem que colocar na assinatura do método. Se fosse a CX No Check, aí não precisava, tá? Então vamos lá na assinatura do método adicionar item, que é esse método que está lançando a exceção. Então a gente clica nesse botão aqui, ó, exceção. Está selecionado, exceção. Aqui a gente coloca o nome da exceção. ZCX, material, inválido. Pronto. Salva, ativa. Agora sim, a gente está fazendo, está cumprindo os dois pré-requisitos, que é lançar a exceção e colocar na assinatura do método. Tá? Aqui até aparece, ó, como exceção. Vamos voltar lá no programa. E agora, se a gente executar dessa forma, ele está negativo, vai dar exceção. Só que eu não fiz nenhum tratamento ainda. Aqui a chamada está normal. Se eu chamar desse jeito, vai dar um dump. Ó, deu um erro. Por quê? Esse programa... Opa, deixa eu voltar lá. Esse programa não está tratando a exceção. Como que eu trato uma exceção? Eu coloco esse código aqui, ó. Try. Cat. O nome da exceção que a gente está tratando. And try. Então aqui, isso aqui é um bloco try catch. Então dentro do try e do catch, eu tenho o código que vai lançar a exceção. Então aqui no catch eu coloco a classe que lança a exceção. Desse tipo aqui, ó, ZCX material inválido. E aqui nessa área, eu posso colocar o que eu quero fazer para tratar esse erro. O que eu vou fazer? Vou dar uma mensagem para o usuário? Vou gravar num log no banco? Vou mandar um e-mail avisando alguém que deu um erro? Eu posso fazer o que eu quiser aqui. No caso, eu vou fazer o mais simples, né? Que é dar uma mensagem, tipo um write aqui mesmo. Material inválido. Pronto, fiz o tratamento. Agora, se eu executar, ele deu lá material inválido, não deu dump, porque eu tratei a exceção. Eu não deixei ela sem tratamento, tá? Então essa é a diferença. De você não tratar e de você tratar. Se você não tratar, dá o dump.
você tratar, você pode fazer o que você quiser nessa área aqui, ó, no cat, tá? E para complementar, pessoal, a gente pode escrever na tela uma mensagem quando não ocorreu uma exceção. Então, por exemplo, material adicionado. Então, logo após aqui, dentro do try catch, a gente tenta executar esse método. Se não ocorrer uma exceção, ele vai chegar até essa linha, vai escrever material adicionado. Caso ocorra uma exceção aqui, ele já vai pular para o catch, ele não vai chegar nessa linha, tá? Vamos testar? Então apareceu aqui, ó, material inválido e fim. Por quê? Tá -1 aqui, deu exceção, ele não chegou nessa linha. Se eu colocar aqui material 1, por exemplo, ele vai aparecer aqui, ó, material adicionado e não deu exceção nenhuma, tá? Agora a gente vai verificar esse item, mudar para a versão que cria o objeto de exceção. Aqui no método adicionar item, a gente está lançando a exceção usando essa instrução, rise exception type e o nome da exceção. A gente tem outra forma, que é criando um objeto avulso da exceção e lançando o objeto. Então, como que a gente faz isso? A gente cria aqui a variável que vai receber a exceção. Depois, a gente pode criar o objeto quando a exceção ocorrer. Então, eu vou criar aqui, dar um new. E aqui, em vez de dar rise exception type, eu só coloco assim, ó. Deixa eu comentar isso aqui. E coloco dessa forma. Vou ativar. E agora a gente vai testar novamente. Ver se mudou alguma coisa. Vou executar o programa. Tá -1 aqui, então vai dar exceção. Material inválido. Um outro detalhe aqui, quando você faz o tratamento de exceções, aqui no cat, você pode trabalhar dessa forma, apenas capturando o erro e dando uma mensagem, fazendo o que você quiser aqui. E você pode também pegar o objeto de exceção, porque lá no adicionar item, quando você dá um rise, você está lançando como se estivesse retornando um objeto de exceção para quem está chamando, tá? Só que é uma exceção, você não vai pegar como returning, né? Você vai pegar lá no tratamento, no try catch. Então, como um objeto de exceção está saindo desse método, você pode pegar ele aqui, onde você está tratando. Então, como que você faz isso? Vem aqui no catch, coloca into e uma variável que vai receber essa exceção. Então, vou criar essa variável aqui fora, do tipo da exceção. E assim que eu dar capturar, dar um catch, aquele objeto de exceção vai vir para cá. Aí eu posso acessar ele e usar para alguma coisa. Vamos supor, posso chamar aqui esse método getText, que retorna o texto da exceção. Vamos testar? Olha lá, ocorreu uma exceção. Como a gente não definiu nenhum texto específico, ele veio esse texto genérico, tá? Mas se tivesse um texto bonitinho ali, tratado, né, customizado, ia aparecer aqui. E aqui dentro do método adicionar item, se você usar dessa forma, também funciona normalmente, tá, pessoal? Não é porque aqui eu estou criando a variável, estou criando o objeto, né, de fato, e estou lançando. Mas aqui ele faz também a mesma coisa. Ele cria o objeto e já lança ao mesmo tempo, tá? Tudo numa linha só. Então é outra forma de você trabalhar. Agora a gente vai ver esse item, criar a classe de mensagens e vincular o MatinR. Então a gente vai pegar esse campo aqui, ó, MatinR, e vai usar ele para colocar o material na mensagem, para ficar mais fácil do usuário entender qual que é o erro que ocorreu, tá? Então vamos lá, vamos entrar nesse método adicionar item, entrar na exceção, SX material inválido. Aqui na exceção a gente tem esse campo, classe de mensagem. Então a gente vai colocar uma classe de mensagem aqui. Vamos lá criar SC91. Vou criar a classe de mensagem ZCMMatinR. Criar. Objeto local. E aqui nessa mensagem 000, vou colocar aqui
material, vou colocar uma variável, inválido. Tá? Salvei aqui minha classe de mensagem. Agora eu vou voltar na exceção, vou colocar aqui, tá? Aqui no texto da exceção, ele já vem com a própria classe. Ó, o nome da classe ele já cria aqui, tá? Um texto padrão. Eu vou usar essa variável aqui mesmo, esse D de exceção. Você pode criar outros aqui, se precisar. E vou colocar aqui, ó, texto de mensagem. Vou editar esse D. Como eu coloquei uma classe de mensagem lá na primeira tela, e quando eu criei a exceção, eu marquei aquele flag, então ele abre essa parte aqui, tá? Para eu colocar uma classe de mensagem e o número da mensagem que eu quero vincular, tá? Quando ocorrer essa exceção. Aqui, ó, então ele já puxou o material, a variável inválido. E eu preciso criar uma variável, um atributo para colocar aqui, né? Para ele substituir esse comercial pelo material. Então eu vou ter que criar um atributo, tá? Então vamos lá. Lembrando, ó, se eu for aqui no construtor, olhar nos parâmetros, só tem esses dois. Eu vou criar aqui agora um atributo, ó, md_matinee, de instância público inteiro. Vou salvar, ativar. Vamos dar uma olhada lá no construtor. Ó, apareceu mais um parâmetro aqui no construtor, automaticamente, ó. Tá vendo? Não tinha matinee aqui, mas ele colocou porque a gente criou um atributo. Então isso é normal de acontecer, tá, pessoal? Agora a gente vai lá no texto de novo, vai editar esse ID de exceção aqui. E agora sim, ó, a gente tem acesso aos atributos, ó. Inclusive o que a gente acabou de criar, matinee, tá? Então pronto, a gente vinculou um atributo a uma mensagem ali, tá? Deixa eu ativar tudo. Agora a gente vai voltar aqui no nosso ZCL pedido, nosso método adicionar item, e vai complementar. A gente só está criando aqui a exceção, mas a gente não está passando o material. Agora a gente vai passar. Então eu coloco aqui a classe, eu vou dar um Ctrl espaço, Enter. E ele traz aqui os parâmetros do construtor. O que interessa para a gente é somente o material. A gente vai passar aqui, ó. Tá? Ativo. Volto lá no nosso programa. E aqui eu já estou passando o getText. Então, quando a exceção ocorrer, já vai vir o texto personalizado. Vou executar. Olha lá, material -1 inválido, tá? E esse menos depois do caractere é normal acontecer, tá, pessoal? Aqui na tela fica -1, só que lá, quando você dá um write, ele fica 1 menos. Fica o sinal depois, tá? Então, deu certo. A gente criou uma mensagem nela na nossa seção, né? Criou uma classe de mensagem, criou a mensagem 000, vinculou, e ele apareceu aqui. E para complementar, aqui no método adicionar item, a gente só colocou o material no construtor. Só que aqui passa o ID do texto também, tá? Então vamos lá. Vou deletar de novo aqui. A gente vai passar esse aqui, ó, text ID e o material, tá? Text ID vai ser o ID do texto que você está usando. No caso é o nome da classe, você acessa como se fosse estático e coloca aqui ZCX material inválido, tá? Que é aquele ID de texto que a gente criou. Vamos dar uma olhada lá, ZCX material, ó, tô na classe de exceção. Nos textos tem o ID de exceção. A gente usou esse aqui. Então, coloca o nome da classe, igual, maior, e o ID de exceção que você está usando, tá? Ficaria assim, ó. Vamos testar mais uma vez aqui. Olha lá, material -1, menos, né, inválido. Então, aqui, se você quiser criar outro ID de texto, você pode. Vai na exceção, aqui na abinha textos, cria aqui o texto que você quiser. Vou colocar aqui ztest1. Vou dar um Enter. Só que aqui ele não carregou. Por quê? Eu não defini aqui o texto da mensagem ainda. Eu vou clicar aqui. Vou escolher a classe de mensagem e o número da mensagem. Lá na nossa classe, eu só tenho a mensagem 000. Vamos abrir lá?
S91, então, ó, só tenho essa mensagem aqui. Se eu quiser criar outra, eu crio na 001. Então, vou colocar aqui. Isso é um teste. Criei mais uma mensagem. Agora sim, eu posso usar ela lá na minha classe de mensagem e vincular ela com um ID de exceção. Coloca aqui 001. Ou posso puxar daqui também, ó. Ele vai lá e consulta. Vou dar um Enter. Ele puxa a mensagem. No caso aqui eu não tenho nenhuma variável, né? Tipo, nenhum e-comercial aqui que eu possa colocar uma variável, uma atribuição aqui, tá? Se eu tivesse, eu poderia. Então, beleza. Modifica. Vou salvar, ativar. E agora a gente tem mais um ID de exceção para usar. Agora a gente vai lá no pedido, na ZCL pedido. Se eu quisesse usar aquela outra ID de exceção, eu usaria aqui, ó, ztest1. É assim que você vai criando mais ID de exceções, tá? Às vezes você quer criar uma mensagem para cada tipo de situação, né? Então vamos deixar essa daqui. Nesse item, incrementar para a versão com mensagem, a gente já fez, tá? Eu só vou dar uma revisada aqui então. A gente colocou aqui um ID de mensagem, um ID de exceção, tá? E tá passando uma variável aqui, no caso o material. Assim, se a gente entrar lá na nossa classe de exceção, aqui nos textos, a gente definiu aqui, ó, esses dois IDs de exceção. No primeiro, a gente está apontando para a classe de mensagem com o número da mensagem e já vinculando aqui o material para ele substituir nesse e-comercial. Se tivesse outro e-comercial aqui, seria o atributo 2 e você tem 4 atributos para usar aqui, tá? Aqui, cada ID de exceção, se a gente ver aqui nos tipos, vamos olhar aqui no atributos, tá? Nos atributos ele cria cada ID de exceção, ele cria uma constante, tá vendo? Então, ZCX material inválido e ztest1, exatamente o que está aqui, ó. E o que tem nessas constantes? A gente pode clicar aqui para ver. No primeiro, ele cria aqui uma estrutura, né, inline, com esses campos. Ó, a classe de mensagem, o número da mensagem, o primeiro aqui atributo, depois o ztest1, que é outro ID de exceção. Ele cria aqui igual, só muda aqui os valores, tá? Então, cada texto que você cria aqui, ele cria uma constante também. Mas isso é automático. Você viu que eu nem precisei fazer isso. Eu só mexi aqui e ele já criou lá no nosso código, tá? Tudo que você cria nessa classe aqui, ó, ZCX material inválido, você tem acesso por meio desse objeto, tá? Então, se você quiser acessar aqui algum atributo, ó, que é público, tá aqui, ó, md matinr. Poderia acessar dessa forma. Ou, se você criar algum método público para ser chamado, também você pode acessar aqui, tá? Você não é limitado somente nesse getText aqui, por exemplo. Pode chamar o que você quiser lá dentro, tá? Agora a gente vai testar o static check. Então vou montar aqui um cenário. Vou copiar esse bloco try-catch. Vou mudar aqui a chamada para chamar um método que vai lançar uma exceção do tipo que a gente quer, que eu vou explicar logo em seguida. A exceção que vai ser lançada vai ser desse tipo, ZCX Static Check. Vou colocar aqui embaixo, né, para ele capturar esse tipo de exceção. Eu não quero jogar isso, receber o objeto da exceção, então eu tiro o int. E vou mudar aqui para deu certo e aqui embaixo para deu erro. Eu vou comentar aqui essa parte, né, que não é o foco agora. Então a gente vai executar somente essa parte aqui. A gente vai chamar esse método static check. O que tem dentro dele? Eu tenho um RiseExceptionType ZCX static check, que é uma classe que eu criei que herda daquela classe CX static check. Então vamos entrar aqui para conferir. Olha lá, tá aqui, ó, classe superior CX static check, tá? Eu não mexi em nada nessa classe a mais, tá? Ela tá do jeito que criei aqui na EC24, padrão, sem adicionar atributos, métodos, nada, não mexi em mais nada, tá? Então, se você criar uma classe do zero e colocar essa classe aqui para herdar,
e salvar vai ser a mesma classe que eu criei aqui, tá? Então, como eu estou lançando uma exceção de uma classe que é filha da classe cx_staticcheck, eu sou obrigado a informar isso na assinatura do método, tá? Então, staticcheck e dynamiccheck você tem que colocar na assinatura do método. Beleza, então estou chamando aqui, estou capturando a exceção, se ela ocorrer, e vai dar a mensagem de acordo com se der exceção ou não, tá? Vamos executar? Olha lá, deu erro. Por quê? Ele chegou nesse método, tem um RiseExceptionType aqui, tá tudo certinho, deu rise, colocou na assinatura do método e caiu aqui no catch. Tudo funcionando perfeitamente. Agora a gente vai testar o Dynamic Check. É o mesmo esquema do Static Check, a gente só vai mudar aqui a palavra, né? Então, Dynamic. Aqui a exceção vai ser ZCX Dynamic Check. A gente vai conferir aqui na implementação do método. Ele está lançando uma exceção do tipo ZCX Dynamic Check, que por sua vez herda da classe CX Dynamic Check, tá? Também não mexi em nada, não adicionei atributos, métodos, não mexi em nada. Só herdei mesmo. Aqui na assinatura do método eu preciso colocar que esse método lança uma exceção porque ele herda da classe CX Dynamic Check, tá? Então eu preciso colocar, senão vai dar erro. E aqui eu estou fazendo o tratamento, tá? Se der essa exceção, eu caio aqui. Vamos ativar e executar. Lá deu erro. Também funcionando perfeitamente. Agora a gente vai testar o noCheck. Então como que funciona? Também já deixei aqui um método criado, noCheck, e uma exceção criada, ZCX noCheck. Vamos conferir aqui a implementação. Ela lança uma exceção do tipo ZCX noCheck. Aqui na assinatura do método, a gente percebe que não tem informando que esse método lança esse tipo de exceção. Isso é normal, porque essa exceção você não pode colocar na assinatura do método, tá? É a única exceção, diferente das duas outras, né, que você tem que colocar, essa que você não coloca. Vamos entrar aqui na implementação. Aqui a gente está herdando da classe CX noCheck, tá? Também não mexi em nada, não coloquei atributos métodos aqui. E a gente vai testar a chamada. Deu erro. Então, beleza, caiu aqui, ó. Porque ele passou, deu um rise exception type, ZZX no check e deu a mensagem que deu erro. Concluindo, a gente viu o que são exceções, quais as exceções disponíveis no ABAP. Quando você vai criar uma exceção, você precisa herdar de uma daquelas três classes standard, a CX Static Check, CX Dynamic Check e a CX No Check. Então tudo depende da sua necessidade. A gente viu também como que a gente cria uma exceção no SAP, lá na EC24. Lá também você pode alternar para o código, né, para você ver como você escreveria uma classe usando exceções, né, na EC38, por exemplo. A gente viu como que a gente lança uma exceção, coloca a exceção na assinatura, trata a exceção, vincula mensagens, né, da classe de mensagens com a exceção. Viu o comportamento de diferentes exceções, né, como que você faz o tratamento, como que ela se comporta. Então tudo depende como você vai usar a exceção da sua necessidade, né? Eu geralmente uso a Dynamic Check no dia a dia, mas claro que você vai analisar, né? Qual a sua necessidade e qual a melhor solução para o seu caso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Qualquer dúvida pode colocar nos comentários. Pratique e até mais.